Fala patrão, fala patroa, boa noite. Entrei ao vivo aqui de surpresa, como sempre. Vamos ver quem vai ficar comigo hoje aqui para conversar sobre o gatilho mental da autoridade, que foi o que vocês mais pediram na enquete que eu fiz. Gatilho mental de autoridade. Eu vou até colocar aqui, deixar fixado para vocês saberem. Esperar o pessoal entrar, que eu vim de surpresa, pra variar. Gatilho mental da autoridade. Nosso assunto de hoje. Pronto. Pra quem chegar, fica sabendo do que nós vamos falar. Tô aqui de cara limpa, cara lavada, pra vir conversar com vocês rapidinho. Depois eu deixo salvo lá no IGTV e no YouTube também. Vamos começar. Já tem o pessoal aqui. Já dá pra gente conversar. À medida que o pessoal for entrando, eles vão pegando o assunto aí. Bom, ontem eu comecei a falar com vocês, eu comecei a conversar sobre os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais, gente? São abordagens pra gente fazer com os nossos clientes para melhorar as nossas vendas. Nós, seres humanos, nós temos tendências mentais. Tem coisas que despertam na gente sensações, ideias, enfim, fazem a gente ter uma tomada de atitude. Então, o gatilho mental, ele é algo muito importante para quem trabalha com vendas. É algo que a gente tem que dominar muito bem, tá? Então, eu fiz uma enquete, deixei nos stories para vocês, para ver qual que era o gatilho que vocês queriam que eu abordasse primeiro. E foi o gatilho da autoridade. Então, aqui estamos, vou falar para vocês sobre autoridade. Pelo que eu pude perceber, que eu já conversei aqui com vocês, uma dificuldade que vocês têm é para quem está iniciando agora em como gerar autoridade no nicho de vocês. E realmente é um pouquinho desafiador, porque muita gente chega aqui sem nenhum tipo de conhecimento prévio, sem nunca ter tido experiência com vendas, com marketing digital, com vendas online, e realmente vem muito cru, né? Vem muito sem experiência. A autoridade, ela é uma extensão da experiência. Então tenham em mente que a gente só cria mesmo com o tempo, tá bom? Não adianta desesperar e já querer chegar aqui em uma semana, 2 dias, 1 mês e ter autoridade no Instagram. Você não vai ter. Ela é construída. São pequenos degraus que a gente vai diariamente construindo para atingir o que a gente fala chama, né, de autoridade. Uma técnica boa para você que está começando agora, e é o que eu sempre falo com os meus afiliados, com as pessoas que iniciam comigo, é você escolher um nicho que você já domine. Você escolher um assunto para você abordar que você já tenha um conhecimento. Porque senão a coisa ela fica um pouco mais difícil, tá? A gente sempre pode aprender, a gente sempre pode estudar, aprimorar e tudo mais. Mas quando a gente já entra num negócio que a gente tem o conhecimento, a coisa fica mais fácil, fica mais leve, não fica tão pesado para você. Então isso entra muito naquilo que eu falo com vocês, de sempre conhecerem o produto que vocês estão vendendo, as coisas que vocês estão divulgando, porque senão você não vai ter autoridade em coisas que você não conhece. E pré-requisito para gerar autoridade é você ter conhecimento, tá bom? Boa noite, Maura, seja bem-vinda. Vamos conversar aqui hoje sobre o gatilho de autoridade, tá bom? Vou ensinar vocês a construírem, a começar a construir autoridade, principalmente aqui no Instagram, que hoje é a principal ferramenta de vendas da maioria das pessoas, tanto no orgânico quanto no pago, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu fazia quando eu era novinha, quando eu quis começar a trabalhar, e no currículo as pessoas pedem para colocar experiência. E aí a gente entra num paradoxo. Como que você é uma pessoa que tá querendo ter o seu primeiro emprego, às vezes, como que você vai colocar experiência no currículo? Aí, gente, o que eu fiz? Eu peguei... Boa noite, Nina. Seja bem-vinda. Eu peguei e comecei a estudar na internet na época, né? Como que eu ia montar um currículo, sendo que eu nunca tinha trabalhado fora? Eu tinha muita vontade de trabalhar de carteira assinada, mas eu nunca tinha trabalhado fora. Eu já lidava com vendas, tinha meus trabalhos informais,
mas de carteira eu não tinha nenhuma experiência para colocar. Então o que eu fiz? Comecei a pesquisar na internet como que eu podia fazer. E eu encontrei uma pessoa que explicava, né? Eu já não lembro mais o nome dessa pessoa. A gente tá falando de 10 anos atrás, tá, gente? Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar fora. A pessoa falou que, como a gente não tem experiência para acrescentar no currículo, era importante a gente demonstrar o conhecimento que a gente tinha. Então, todo curso que você tivesse, um curso de inglês, eu coloquei meu curso de teatro também, todos os cursos que eu já tinha feito, eu acrescentei no meu currículo. E mais, eu procurei no Sebrae e no FGV, que tem cursos grátis, que inclusive aconselho a você que está começando a empreender, procure cursos que sejam do seu nicho, que são cursos gratuitos, que são cursos que falam sobre o seu negócio, vão te ensinar alguma coisa para você poder fazer. Porque muita gente dá desculpa, mas eu não tenho dinheiro para ficar investindo em curso. Mas, gente, tem muita coisa gratuita na internet. Basta procurar e ter boa vontade, tá bom? Então, na época eu fiz isso, eu fiz vários cursos do Sebrae, vários cursos do FGV, que eram coisas voltadas para o tipo de trabalho que eu estava procurando e que eu queria colocar ali no meu currículo. Eu sei que no final das contas o meu currículo ficou enorme, como se eu tivesse muita experiência. Porque para quem não sabe, o currículo, ele nada mais é do que uma carta de apresentação para a empresa, né? Então, assim, eu fiz e rapidamente eu consegui começar a trabalhar de carteira assinada. Vamos passar isso que eu fiz aqui pro digital. Quando você chega no digital hoje e tá querendo começar a trabalhar aqui e construir a sua autoridade, a primeira coisa que você tem que ter em mente, vai ter que estudar. Muito. Sabe por quê? Na hora que o seu cliente, na hora que alguma pessoa chegar no direct para tirar uma dúvida com você, para te perguntar alguma coisa, se você não tiver conhecimento, se você não estiver estudando, você não vai conseguir demonstrar autoridade. É aí que você vai perder aquele cliente. Então, assim, o primeiro passo para quem quer ser autoridade aqui no Instagram é dominar o seu assunto, dominar o seu nicho, dominar o produto que você vende, entender, conhecer, estudar mesmo diariamente os seus produtos e o seu negócio, tá? É o primeiro passo. O segundo passo é sempre escolher coisas que você tenha intimidade. Vou dar um exemplo prático aqui, gente. Eu sou uma pessoa que eu não tenho, assim, infelizmente, gostaria de ter, mas eu não tenho aptidão nenhuma para cozinha. Acho super legal quem trabalha, por exemplo, com doces, esses ramos de confeitaria, acho muito bacana. Mas eu não tenho aptidão. Eu não sei cozinhar, não sei fazer direito um brigadeiro, um negócio, nada disso. Então, pra que eu vou me meter de vender curso de coisas voltadas pra culinária? Eu não entendo nada. Na hora que a pessoa vier tirar alguma dúvida comigo, vier me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. Então, assim, não dá, tá? Não dá pra você chegar hoje aqui, principalmente no mercado de afiliados, e querer vender produtos, vender coisas que você não tem um mínimo de conhecimento. Vai dificultar muito a sua vida. Procure por produtos e por nichos específicos de coisas que você já tenha algum nível de intimidade, que isso facilita muito. Por exemplo, vou dar exemplo de pessoas de sucesso aqui. Conheço várias meninas que em alguma época já trabalharam com unhas e vendem muito curso de unhas, né? Curso de manicure, de unha encapsulada e tal. Tem até uma aluna minha que tá tendo muito sucesso com os cursos que ela tá vendendo, tá até pensando em criar já o curso dela, porque ela realmente tem conhecimento nessa área. Então fica muito mais fácil, porque daí você vai demonstrar autoridade através das suas postagens, você vai passar realmente conteúdo para os seus seguidores, você vai explicar coisas, vai dar insights, e isso aos pouquinhos vai fazer com que você construa a sua autoridade aqui, tá bom? E essa construção não adianta ter pressa, não adianta, porque não é, eu tô explicando, é uma escadinha. Não adianta você querer pular desse degrau aqui, que é o primeiro, lá pro último, até porque ninguém começa aqui no Instagram com 1 milhão de seguidores. É óbvio que realmente pro cliente, quando ele olha contas com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, ele já entende que aquela pessoa é uma autoridade. No primeiro momento, é até mais fácil que ele compre os produtos daquela pessoa, tá? Isso é normal, é assim que o gatilho da autoridade funciona. Não vou mentir aqui para vocês, os números neste momento do gatilho da autoridade, eles importam sim. Só que não somente os números, tem outros fatores que vão importar muito. Suponhamos que você é uma pessoa na internet que está querendo fazer uma compra, só que você quer tirar uma dúvida.
Você vai chegar lá no direct da pessoa que tem 1, 2 milhões, que você sabe que é autoridade, que é realmente uma autoridade, pra tirar essa dúvida. Mas muito provavelmente ela não vai te responder, porque ela não vai nem chegar a ver o seu direct. Então, neste momento, é que entram as pessoas que estão construindo autoridade. Como a pessoa não obteve resposta, como você não obteve resposta, você vai procurar por uma outra conta. Às vezes uma pessoa que tem 10, 5 mil seguidores, e daí você vai tirar suas dúvidas. E aí é neste momento que a pessoa que tem menos seguidores tem que estar preparada, já construindo a autoridade dela, para poder sanar as dúvidas que chegam no direct dela. Entendem como se constrói a autoridade? É muito mais através do seu direct, do seu WhatsApp, do seu canal de contato com o cliente, do que só na estrutura de perfil. Não adianta nada você ter um perfil lindo, maravilhoso, todo bem trabalhado, cheio de postagem e tudo mais, mas na hora do vamos ver, na hora de demonstrar inteligência e conhecimento sobre o seu trabalho, você não ter desenvoltura, você não conseguir responder o seu cliente, não conseguir sanar as dúvidas do seu cliente. Isso é ter autoridade. E como que você vai conseguir fazer isso? É estudando, gente. Infelizmente, essa parte do processo, ela nunca vai ser pulada. Porque quando você pula a parte do estudar, a parte mais chata, que é da dedicação, de ter que virar a noite ali estudando e pesquisando e conhecendo coisas, quando você pula isso, você não consegue construir autoridade, tá bom? Eu bato nessa tecla, insisto nela com vocês, porque é assim que funciona. Não tem outro meio. Não adianta eu falar pra vocês que é mágica, que vocês vão criar um anúncio, investir uma baita de uma grana e vai construir autoridade, porque não é assim. Pode ser até que você construa em números, mas os números, eles não se sustentam sozinhos. A autoridade é um conjunto de tudo que envolve o seu negócio. O jeito como você fala, o modo como você se apresenta, as dúvidas que você consegue tirar do seu cliente, a forma como você realmente ajuda o seu cliente e as pessoas que estão ali na sua comunidade. Isso tudo são pequenos detalhes que vão construindo a sua autoridade aqui, tá bom? Então não tenham pressa, tá? Não tenham desespero de querer ter 1 milhão de seguidores, 10 mil seguidores. Não tenham essa pressa. Todo mundo tem o seu tempo. Ninguém nasce sendo autoridade. A gente se torna autoridade, tá? Com as coisas que a gente faz diariamente. Aquela máxima que a gente fala, que você não é só uma atitude sua, você é a soma das atitudes diárias que você tem. Isso é a máxima da autoridade. Não adianta você fazer um post muito bonito, uma coisa muito bonita num dia, mas aí você fica 10 dias sem aparecer. Você fica um tempão sem aparecer aqui para os seus seguidores. Isso não vai te ajudar a construir autoridade de forma alguma. Você vai ficar esquecido, as pessoas vão esquecer de você, tá? Então lembre-se, a constância, o seu trabalho duro, a sua dedicação, tudo isso são os pequenos passos para construir essa autoridade aqui. E de fato, sim, o gatilho funciona da seguinte forma: quando a pessoa bate o olho ali inicialmente e vê os números, vê as provas sociais, vê todo aquele conjunto, o gatilho funciona, porque ele entende que aquela pessoa já tem o conhecimento, que ela vai conseguir ajudá-lo, tá? Então, assim, quando você atinge um nível, um determinado nível de autoridade, as coisas ficam mais fáceis. Só que para chegar nesse nível, exige muita dedicação de vocês. E é por isso que eu falo para vocês não desistirem, não desanimarem, não quererem ter resultados astronômicos nas primeiras semanas, quando você inicia no marketing, né, ou quando você inicia no seu negócio, no seu empreendimento, porque não é assim que funciona. É aos poucos, é devagar, é com calma e com consistência. É fazendo um pouquinho todos os dias, fazendo as coisas certas todos os dias, estudando, conhecendo seu produto, conhecendo seu cliente. Nicho bem definido, negócio que eu falo que todo dia eu tenho que xingar alguém que chega aqui falando: ai, Ju, eu não tô tendo resultado, por quê e tal. Aí eu vou lá ver o perfil da pessoa, eu não sei pra quem que ela tá falando, eu não sei o que ela tá vendendo, não tem um nicho definido. Gente, isso é o maior erro, o maior pecado que vocês podem cometer é este. Querer crescer aqui sem ter uma definição do público, sem ter uma definição do produto, sem ter clareza no que você está fazendo. Não cresce, tá? Não cria autoridade dessa forma. As pessoas só vão fazer você ser referência, só vão entender que você é referência a partir do momento que você tem isso tudo muito bem definido. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Quando você tá com uma dor de cabeça, você precisa ir no médico e tal,
Você pode até inicialmente ir num clínico geral, mas ele vai te indicar para algum especialista. Às vezes vai ser um neurologista que vai cuidar ali da sua cabeça. A pessoa é específica. Existe um nicho específico para cada problema. Se você tá com dor no pé, você não vai no neurologista, você vai no ortopedista. É bem simples, é bem óbvio, mas às vezes aqui a gente se mistura. A gente quer falar de tudo, a gente quer entender de tudo, e não é assim. Você só vai conseguir ser autoridade em uma coisa e na coisa que você tem mais conhecimento. Então foca nisso para facilitar a sua vida, tá bom? Deixa eu ver, a Maura tá perguntando como definir ou escolher seu nicho. Então, Maura, a definição e até mesmo a escolha, ela tem que vir já de uma coisa que você já goste. É isso que eu estou dizendo. Você não pode querer ser autoridade num nicho ou querer falar de coisas que você não tem o mínimo de conhecimento. Quando você vai iniciar, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, ó, no que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer que pode vir a ajudar outras pessoas? O que eu sei fazer muito bem? O que as pessoas já têm referência minha de algo que eu sei fazer bem? É isso que você vai pensar. Ou pelo menos dentre as opções que você tem no mercado, né? Vamos supor, você quer abrir uma loja. Você pode abrir uma loja de roupa, você pode abrir uma loja de alimentos, você pode abrir uma loja de sapato, uma loja de maquiagem. Desses 4, qual que você tem mais afinidade? É assim que você vai ir pensando para você conseguir definir o seu nicho e a partir daí construir a sua persona. Quem que é seu público ideal? Por exemplo, se você estiver falando de maquiagem, muito provavelmente o seu público ele vai ser mais feminino. Ele vai ser voltado para as mulheres vaidosas. E aí, aos pouquinhos, você vai construindo aquela imagem, aquela pessoa que vai ser realmente a sua persona, o seu nicho correto de atuação, entende? Igual eu estava dizendo de médico, sempre pensem nas profissões que fica mais fácil de entender. Os médicos, eles têm isso muito bem definido, dificilmente um dá pitaco no nicho do outro, né? Se você tá com dor em determinado local, você vai no médico que cuida daquilo, e não no outro. Porque ele não vai te ajudar, ele é especialista em alguma coisa. Aqui dentro da internet é a mesma coisa. Para você ser especialista em alguma coisa, você tem que ter isso bem definido, você tem que ir direto ao ponto. Eu falo aqui com vocês de vendas, então a gente sempre vai estar falando de técnicas, de gatilhos, de clientes, coisas relacionadas a vendas, entende? Eu não vou falar aqui de maquiagem, que é uma coisa que não é o meu nicho, é uma coisa que eu não entendo muito bem, entende? Você já tem definido que você quer trabalhar com as mulheres, então já é um passo, já é um primeiro passo para você começar a pesquisar os melhores produtos que são femininos, os produtos que as mulheres consomem mais, e aí você vai fazendo as suas pesquisas para chegar a construir a sua persona correta, tá bom? É assim que você vai criar autoridade. Não adianta a gente chegar aqui e querer falar de todos os assuntos do mundo, porque eu não tenho conhecimento para falar de tudo, ninguém tem conhecimento para falar de tudo. A gente sempre vai ter um direcionamento, uma facilidade para falar de determinada coisa. Então explore isso, explore o que você já tem. É quase como você decide, quando você decide fazer uma faculdade. A gente decide por afinidade, né? Normalmente, a gente decide querer fazer uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente já tem uma facilidade de aprendizagem. Nunca decidam esse tipo de coisa por dinheiro, tá bom? Vou até fazer um parêntese bem grande aqui. Não queiram ser autoridade somente pelo dinheiro. Uma coisa que eu até falo aqui com as minhas amigas, que eu brinco às vezes, falo assim, gente, se eu pudesse, teria feito medicina. Se fosse só pelo dinheiro, porque é fácil, né? Todo mundo que forma em medicina já tem quase que um emprego garantido. Só que eu não tenho aptidão nenhuma, não posso ver uma agulha, não posso ver uma gota de sangue, não ia dar certo. Então não adianta, não escolham profissão, não escolham fazer vendas só pelo dinheiro. Escolham algo que vocês gostem, que vocês entendam, que vocês conheçam e que vão ter interesse em conhecer cada vez mais, tá bom? Porque é assim que funcionam as coisas. Só pelo dinheiro as coisas não se sustentam, elas se perdem pelo meio do caminho. A Nina tá perguntando se o tráfego pago vale a pena. Vale super a pena quando ele é feito do jeito certo, tá, Nina? Mais uma coisa que é importante a gente estudar para poder aplicar.
O tráfego, na verdade, você vai fazer muitos testes ao longo da sua jornada para ver o que funciona e o que não funciona. Quando a gente sobe uma campanha, não é muito o assunto aqui de hoje, mas eu vou fazer esse parêntese aqui rapidinho para você. Quando a gente sobe uma campanha, a gente vai fazer testes de público. E daí entra mais uma vez a importância da gente conhecer o nosso público, conhecer o público que a gente quer atingir, tá? Você vai fazer vários testes. Muitas vezes você não vai ter resultados maravilhosos nas primeiras campanhas, porque você vai estar aprendendo. Mas faz parte, tá bom? Você vai conseguir entender exatamente o que deu certo e o que deu errado para você ir melhorando. Mas tráfego pago vale muito a pena. Vou procurar trazer mais coisinhas sobre isso aqui para vocês, tá? Para poder ajudar. Enfim, pessoal, não quero me alongar muito, que eu quero deixar essa aulinha aqui no IGTV. Mas, em resumo, sobre criar autoridade, é com o tempo, tá? É uma das coisas que aqui na internet, principalmente, não adianta querer ter pressa. A autoridade, ela vem com o tempo, ela vem a partir das construções diárias do que você tem feito no seu negócio. Ninguém nasce grande, ninguém surge grande do nada. Todas as pessoas começaram do zero. Tenham consciência disso e tenham isso em mente para vocês não desanimarem. Porque eu garanto que realmente só criou autoridade, só chegou lá em cima quem continuou. Quem desistiu não chegou e não chega, tá? Quem desiste não consegue. Então é isso, eu vou deixar essa aulinha bem rapidinha, salva lá no IGTV. E no decorrer dos dias eu vou falar sobre os outros gatilhos. Sobre o gatilho da curiosidade, sobre o gatilho... Qual mais que eu tinha colocado lá? Agora eu esqueci. Mas todos os 4 que eu coloquei na nossa enquete, que são um dos mais importantes, eu vou falar sobre eles aqui no ao vivo com vocês e vou deixar tudo salvo para vocês poderem aproveitar aí, tá bom? Obrigada por quem esteve aqui. Obrigada a você, Maura. Aos pouquinhos eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Se ficar com mais alguma dúvida em relação ao gatilho da autoridade, pode deixar nos comentários do IGTV que eu vou respondendo por lá também, tá bom? Ou pode me chamar no direct também, que à medida do tempo eu vou respondendo todo mundo. Obrigada, um beijo e boa noite pra vocês.